Professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda. Outro dia o meu amigo José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, me falou uma frase que eu adorei. O futuro antigamente era muito melhor. E é verdade, cada vez menos a gente consegue imaginar um futuro mais promissor. E tem um culpado para isso, o neoliberalismo, o sistema que fracassou. No dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, Bresser Pereira, um dos maiores professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula sobre o neoliberalismo, explicando por que esse sistema é tão fracassado e o que imaginar como alternativa a esse sistema. Você não pode perder essa aula. Não perde a chance de aprender com o maior intelectual do Brasil, o maior entendedor sobre esse tema e um tema que divide tanto a sociedade. Dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente se vê. Agosto 7h02 da manhã, horário de Brasília. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Está começando o Desperta ICL. Estamos ao vivo todos os dias, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para todo mundo que nos acompanha também em outras paragens neste mundão. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem nos assiste na reprise. Claro, este programa fica gravado nos nossos canais do YouTube, estamos ao vivo em todas as redes sociais. Muito obrigado para quem nos acompanha aí no Twitter, na Twitch, no Instagram e no Facebook, e também no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias e no canal do Leandro Demore lá no YouTube. Obrigado às pessoas que nos acompanham também pela TV e pelo rádio. Se você mora em São Paulo, Porto Alegre ou em Salvador, na Bahia, você pode, né, Gabriel, acompanhar este programa. Lá em Salvador a gente está ao vivo pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV, e também estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio, as 3 em São Paulo. A Rádio Cantareira, a Rádio Brasil Atual e a Rádio Heliópolis. Muito bom dia para quem nos acompanha no bom e velho radinho. Se você está chegando por aí, já vai deixando o seu like, ativando o sininho, assinando o canal, aquela coisa toda, e por gentileza compartilhe este programa. Aliás, nós começamos essa semana, ontem e na segunda-feira, com uma audiência extravagante, Gabriel. Fizemos ontem mais de 20 mil aparelhos conectados só na internet, fora a audiência que temos aí no rádio e na televisão. Por esses números, se a gente pegar a medição do que antigamente falava-se Ibope, né? Nós estamos com audiência aí de Globo News, se não está mais, hein? Se não está mais. Eu não estou exagerando não, tá? Porque a medição de audiência é mais ou menos isso que dá, né? Então a gente já tá com uma audiência bombada, Gabriel. Imagina a hora que a gente for para a televisão aberta. Será que isso vai acontecer? Será? É possível, é possível. Talvez tenhamos novidades, hein? Não tô dizendo nada aqui, mas é um desejo, né, Gabriel? Um desejo. A gente substituir os consultórios de dentistas e médicos do Brasil todo com o ICL, né? A gente chega lá, tá lá na Jovem Pan, não sei o quê, né? Atenção, por gentileza, né? Coloquem, vocês podem colocar. Para quem tem consultório médico, clínicas, consultório de dentista, coloca no canal do YouTube do ICL e deixa. A gente tem programação a manhã inteira aqui. Começamos às 7 horas da manhã e vamos até depois do meio-dia com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Lembrando que o ICL é o principal canal de jornalismo e opinião do Brasil, segundo o prêmio IBEST, e um dos veículos mais confiáveis do Brasil, segundo a última pesquisa sobre o monitor de mídia que saiu 2 semanas atrás, né? A gente está na frente de vários veículos aí. Então, a coisa está crescendo, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que está com a gente desde o comecinho aqui, né? Tem muita gente que acompanha o ICL desde o comecinho. O Desperta fez 1 ano agora no meio do ano também. Tem a galera que acompanha a gente desde o primeiro programa. Então, esse prêmio, esse presente vai para todos vocês também, para nós aqui, para a equipe, para todo mundo que trabalha com a gente, tá bom? Olha só, as inscrições do nosso próximo webinário estão abertas. Vocês viram um vídeo no começo aí, né? O fracasso neoliberal. A gente vai fazer um webinário gratuito, exclusivo, ao vivo, grátis, online, para o mundo inteiro. Vocês sabem como a coisa funciona aqui. A última vez que a gente fez um webinário
que foi pro lançamento sobre do filme Vai Pra Cuba, Eduardo. Foi um absurdo a quantidade de pessoas que assistiu. Eu acho que foi o documentário mais assistido no dia, assim, na história do Brasil, porque no cinema não chega nem perto, né? Nós tivemos só nas primeiras 24 horas mais de 200 mil pessoas que viram o documentário aqui, audiência absurda, muita gente se tornando inclusive membro do ICL, mais de 5 mil novos membros com acesso a todos os nossos cursos, são 250 cursos, tem biblioteca, tem um monte de filme para assistir, tem preparação para Enem, tem preparação para curso da OAB, tem curso de violão, de carpintaria, de Excel, de inteligência artificial, de matemática, filosofia, línguas. É um universo para você fazer parte, mas, por enquanto, faça apenas a inscrição para assistir o próximo webinário, que será no dia 27 de agosto, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. De novo, é de graça, tá? Então acessa aí despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, coloca o seu e-mailzinho aqui, ó, digite seu e-mail, clica em garantir a sua vaga, porque a gente vai mandar por e-mail, minutos antes do webinário entrar no ar. Será com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro da Economia do Brasil. A gente vai falar aí sobre o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, né? A grande teoria do pós-guerra que tomou conta dos ditos países ocidentais, que faria o mundo chegar no ápice da sua criação econômica, criaria um bolo de riqueza extraordinário e depois faria uma distribuição extraordinária deste bolo de riqueza. Bom, se você não é um bilionário por aí, você sabe que isso não aconteceu. Então, não tem spoiler nessa história. Essa história já terminou. Essa história, a gente já viu o final dela. E aí, o Bresser Pereira, junto com o Edu, conversa de dois economistas, né, duas pessoas que entendem muito do riscado, para explicar pra gente o que é de fato o neoliberalismo, por que essa ideia não deu certo, e o que a gente tem no pós-neoliberalismo? Para onde o mundo está caminhando? Vai ser um negócio espetacular, terça-feira, às 8 horas da noite. Faça a sua inscrição agora, para senão depois você esquece e aí não é avisado por e-mail, não lembra no dia, perdeu, acabou. Depois não consegue mais assistir, tá bom? É de graça, é online, é ao vivo, é exclusivo, só aqui no ICL, despertaicl.com.br, para garantir a sua vaga e ser avisado e avisada por e-mail, tá bom? Olha só, hoje é aniversário, né? Aniversário de morte é um negócio esquisito, né? Mas neste mesmo dia, em agosto de 1989, falecia o Raul Seixas, né? Tá aqui essa foto espetacular que tá lá na Wikipedia do Raul Seixas. E a BBC News Brasil, ela fez uma matéria para quem quiser conhecer um pouco mais do Raul, né? Toca Raul, o maluco beleza que misturou o rock americano com baião. Para quem quiser dar uma olhada lá, o Edson Veiga, o repórter lá da BBC News Brasil, assinou esta matéria aqui, contando um pouco da história do Raul, né? Eu sou o Raul maníaco, né? Já li e vi tudo sobre o Raul. Tem vários documentários por aí, né? Muitos deles incríveis, assim. Toda entrevista que alguém dá, né? O Silvio Essinger, que era o grande amigo e fã do Raul, toda hora que dá entrevista eu vou lá. Todas as declarações que o Paulo Coelho fala sobre o Raul, os livros, já consumi tudo, eu sou realmente muito, muito, muito fã. E tem uma história incrível, o Raul Seixas, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, sem ter que se aprofundar tanto, assim, né? Tem essa matéria da BBC hoje, justamente no dia em que, lá em 1989, aos 44 anos, super jovem, né, o Raul Seixas nos deixou, mas deixou um legado de música impressionante aí, que virou um meme, né? Todo lugar que as pessoas estão aí tocando música ao vivo, sempre aparece um maluco e grita, toca Raul. Legal? Então vamos lá, gente. Calor intenso segue no Brasil, mas onda de frio chega ao centro-sul até o final de semana. A previsão do tempo aponta que o calor intenso deve seguir nos próximos dias, até o próximo final de semana, porém uma nova onda de frio deve avançar pelo país e as temperaturas devem voltar a baixar no centro-sul. Uma onda de calor interrompeu o frio recorde da última semana e elevou os termômetros, está muito quente de fato. De acordo com o INMET, a previsão é que o calor siga até quarta-feira ou quinta, então entre hoje e amanhã, e depois começa a esfriar. No sul do Brasil, uma possibilidade bem grande aí da gente ter temperaturas aí de 2, 3 graus, né, em vários lugares, abaixo de zero em alguns lugares muito específicos, muito altos, né? Mas na média geral não deve ficar nisso, mas a gente deve ter temperatura aí de 6, 5 graus, 4 graus, então volta a esfriar todo mundo, tosse, né? O Gabriel tá tossindo o dia inteiro aí, né, o Gabriel? Pode ser isso também, né?
faz meses já, né? É que também esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, né? E aí não tem quem aguente, né? E além de tudo, a gente tem essa fumaça tóxica, maluca, né? Que tá se espalhando por aí, né? Marca-passo feito com inteligência artificial que reduz 50% os sintomas de Parkinson. A inteligência artificial tem sido uma das ferramentas chaves para o tratamento do Parkinson, que juntamente ao marca-passo cerebral tem mostrado resultados animadores no tratamento de problemas de movimento e insônia em pessoas com a doença, segundo relatam pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Francisco em um artigo publicado na Nature nesta terça-feira. O marca-passo funciona aliado a uma abordagem de estimulação cerebral profunda, usando inteligência artificial. De acordo com os pesquisadores, esse novo dispositivo foi capaz de reduzir em até 50% os sintomas dos pacientes que participaram da pesquisa. Isso aqui está publicado lá no iclnoticias.com.br. Um trabalho brasileiro revelou também aqui em relação à saúde, aqui rapidamente, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Sempre é importante trazer as pesquisas que o Brasil faz, 99% em universidades públicas, né? Pessoalzinho do estado mínimo aí, né? Esse monte de universidade privada no Brasil para fazer pesquisa não dá real, aqui não presta para quase nada, né? Você sabe que quase não tem pesquisa em universidade privada, né? Pesquisa no Brasil, quem sustenta é o Estado, tão demonizado Estado. Ter pouca flexibilidade corporal aumenta em até 5 vezes o risco de morte, revela novo estudo. O trabalho brasileiro mostrou que ser menos flexível aos 40 anos está associado a menor longevidade. O trabalho inédito publicado na quarta-feira na revista científica Scandinavian Journal of Medicine mostrou que níveis de flexibilidade podem afetar a sobrevivência. As pessoas muitas vezes acham que ser fisicamente ativo é caminhar regularmente. Isso é ótimo, mas a aptidão física inclui pelo menos 5 componentes e um deles é a flexibilidade, explica o médico que liderou aí o estudo, o Cláudio Gil Araújo, diretor de pesquisa e educação da Clínica de Medicina do Exercício no Rio de Janeiro e um dos autores do estudo, né? Então, para quem quiser aí, uma das dicas que sempre se dá quando você for começando a ter uma idade um pouco mais avançada é fazer pilates, né? Eu acho que é talvez o melhor exercício aí, né? A melhor modalidade que comporta tanto força física, para quem eu já fiz pilates durante muitos anos, depois parei, infelizmente, gostaria de voltar, mas agora eu tô bombando na musculação, Gabriel. O objetivo é ficar gigante, né? Ficar gigante. Mas o Pilates é muito bom porque dá flexibilidade e dá muita força também. Você vê alguém fazendo assim, parece fácil, né? Mas é difícil pra caramba e realmente é uma coisa que funciona mesmo. Então fica a dica aí pra nossa audiência, né? Muitas pessoas que nos acompanham aí tenha o hábito de caminhar, fazer caminhadas, por exemplo, que é fundamental. Eu tenho um grande amigo que já é muito mais velho do que eu, que fala que faz o daily walk dele todos os dias, né, 20 minutos, que é o suficiente para você já ter essa atividade. Agora, a flexibilidade também entra nessa rotina aí para ter uma vida mais saudável e mais gostosa, né? Olha só que notícia interessante que saiu ontem, publicada pelo Valor Econômico, um estudo que foi feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a PUC do Rio de Janeiro, mostra que a maioria dos filhos do Bolsa Família deixaram de depender do programa. 2/3 dos dependentes, dos beneficiários, não seguem no auxílio e quase metade consegue emprego com carteira assinada. O estudo pegou pessoas que eram crianças em 2005, cujas famílias recebiam o Bolsa Família, né? Então pegou toda a molecadinha lá, que era criança em 2005, que eram em parte ou totalmente sustentados pelo Bolsa Família, pela sua questão de pobreza, e aí, hoje, que já são adultos, essas pessoas já são adultas, o estudo foi atrás das pessoas, foi tentar identificar se essas pessoas hoje adultas também estão no Bolsa Família. E, para surpresa de absolutamente ninguém, a não ser pessoas desinformadas, desinteressadas ou mal intencionadas, essas pessoas, com o mínimo de dignidade que tiveram lá atrás, em 2005, para ter uma roupinha, para conseguir ficar na escola, para conseguir comer, para eventualmente, porque o Bolsa Família, vocês sabem que assim é uma grana curta, né?
É uma grana curta. A pessoa que fala que não consegue encontrar funcionário porque a pessoa prefere ficar no Bolsa Família é porque, malandro, tu tá pagando 200 conto pra pessoa trabalhar por mês, né? O problema é o teu salário, né? Vamos dar a real aqui. Tem gente que acha que o Bolsa Família é 5 mil reais, Gabriel. Qual é que é o teto do Bolsa Família, Gabriel? Coloca pra gente assim, ó. O teto é aquela coisa assim, se for uma mãe que tiver 4, 5 filhos, assim, o teto, assim, a pessoa tá muito mal, tá ferrada, né? O teto, deve ser, assim, R$ 1.200, não sei se passa disso, né? O que é abaixo do salário mínimo, aliás, também, né? Em ocasiões muito, muito especiais. Hoje, esses adultos que eram filhos do Bolsa Família em 2005, a imensa maioria não está em nenhum programa social do governo, nenhum, zero, e mais de 50% conseguiram emprego com carteira assinada, o que é cada vez mais uma raridade no país. Então a parada funciona, não importa o que você acha. O valor do Bolsa Família de 2024 é de no mínimo 600 por família e 142 por pessoa. R$600 por família é o mínimo, né? Isso, a pessoa tem que ter filhos, o filho tem que estar na escola, é toda uma série de procedimentos aí, né? Você tem que cumprir uma série de procedimentos, não é assim, levantou a mão, né? Então a coisa é pouco dinheiro, né, gente? Agora, R$600 para quem tá ferrado, é a diferença entre essa criança de 2005 ter tido um futuro melhor ou pior. Tá aqui, ciência, né? Ciência. O que a gente acha importa pouco quando somos confrontados com os dados. Para quem quiser ler a matéria, está publicado no Valor Econômico, mas é por assinatura, é super difícil de conseguir olhar e tal. Então, os nossos camaradas, amigos lá do Diário do Centro do Mundo, DCM, né? diariodocentrodomundo.com.br, eles colocaram pra gente aqui um resumo da matéria. Então o DCM é de grátis, então é só chegar lá e acessar o DCM e tá tudo certo, né? Os dados indicam que 64% dos dependentes não estavam mais registrados no CadÚnico para nenhum tipo de programa social. Não é que esse adulto hoje, que era criança lá em 2005, não está no Bolsa Família, ele não está em nenhum programa do governo, nem Vale Gás, nada, zero. Tornou-se um adulto com alguma condição de vida que não teria se não fosse pelo Bolsa Família. Além disso, quase metade desses indivíduos conseguiram empregos formais em algum ponto entre 2015 e 2019. E aí tem entrevistas aqui, né, algumas aspas dos pesquisadores chefes deste estudo. O Brasil atinge 1/3 da vegetação nativa perdida desde a colonização. Outro estudo importante aqui publicado pelo UOL. O Brasil alcançou a marca de 33% da sua vegetação nativa destruída no seu território desde o início da colonização europeia em 1500. As áreas foram alteradas por atividade humana como agropecuária e urbanização. O percentual consta na nova coleção de dados do MAP Biomas, um estudo divulgado nesta quarta-feira. Esta é uma marca histórica. É por isso que a gente está dando destaque e o detalhamento, disse o Marcos Rosa, coordenador técnico do MAP Biomas. Lá no iclnoticias.com.br, governo Lula tem baixa execução de orçamento social e ambiental em 2024. A gente vem falando sobre isso aqui, aliás, pessoal do IBAMA, do ICMBio, a galera toda, né, que trabalha, os técnicos, concursados, os funcionários que trabalham nesses órgãos, vem alertando desde o ano passado, tá? Melhorou em relação ao governo Bolsonaro? Sim. O governo Bolsonaro é alguma coisa boa pra gente comparar e falar que tá bom? Não. Falar que qualquer coisa melhorou em relação ao governo Bolsonaro é assim, não é assim, é bom para saber, porra, a gente conseguiu segurar a onda, né? Mas tá bom? Não tá bom. Não tá bom mesmo, tá? Isso aqui é uma comprovação orçamentária, mas já vem ruim. Teve lá no começo do governo Lula, lembra aquela emergência dos Yanomamis? Foi feito um belíssimo trabalho lá de resgate, de organização. Tem agora cada vez mais enfrentamento ao garimpo ilegal, ao tráfico que acontece principalmente na região amazônica, mas é insuficiente. Não está se olhando para isso da maneira como se deveria. Não tá. E tá aqui a prova, né? O governo do presidente Lula, matéria publicada lá no Brasil de Fato pelo repórter Vinícius Konchinski,
não tem conseguido gastar valores previstos no orçamento de 2024 em áreas consideradas essenciais para o atendimento da população mais vulnerável no país. Isso é o que mostra o balanço semestral do orçamento da União. Essa análise foi feita em vários ministérios: educação, direito à cidade, geração e distribuição de energia, né? Então isso inclui vários aspectos da vida humana e inclusive o ambiental. O governo falha na aplicação de políticas públicas de acordo com o estudo. Segundo a organização, embora ainda faltem 6 meses para o final do ano e, portanto, para o gasto previsto para o orçamento, políticas públicas geralmente dependem de gastos contínuos para que não passem por interrupções. Em julho, já no segundo semestre, o governo chegou a bloquear 15 bilhões em despesas não obrigatórias para cumprir as tais regras do arcabouço fiscal, e isso impacta, né, em várias áreas: educação, cidades e minorias, igualdade racial, igualdade para as mulheres e também na questão ambiental, né, social e ambiental, que estão intimamente ligadas. A Amazônia tem pior temporada de queimadas em 17 anos e corredor de fumaça se espalha e afeta 10 estados. Eu pedi ontem para o pessoal que está no nosso chat comentar de onde, se você está aí agora no chat, né, tem uma galera, quantas pessoas estão assistindo o programa agora? Já temos mais de 11 mil pessoas, né, 11 mil aparelhinhos conectados aí na internet assistindo o programa. Coloca no chat de onde você é e se a sua cidade está nublada, tá? Esse nublada, no geral, gente, não é nublada, é fumaça. É fumaça. Se a gente olhar os mapas dos satélites, tem poucas áreas com incidência de chuva no Brasil essa semana, tá? Então todo mundo que está aí assistindo o programa, se você no sábado, domingo, segunda-feira, ontem, hoje, olhou pela janela e pensou, nossa, tá nublado, né? Muita gente queria ver a superlua na segunda-feira, não conseguiu porque estava nublado. Não é nublado. Isso é fumaça de queimada, que está se espalhando pelo Brasil inteiro, 10 estados já com essa queimada recorde, né? Ventos que deveriam trazer umidade da floresta estão, na verdade, carregando a fumaça. Então, para quem acompanha o programa sabe, eu já mostrei várias vezes aqui os mapas, né? Tem os tais dos rios voadores, lembram? Tem o mapa da América Latina, né? E os rios voadores, eles vêm costeando aí a fronteira oeste do Brasil e tem uma tendência a entrar no Brasil pelo sul, né, pelo oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. Então eles vêm lá do norte, vem descendo assim e entra no Brasil, tá? Pode entrar em outros lugares também, mas tem um pouco esse desenho, né? Esses rios voadores são assim chamados porque de fato são os ventos que trazem a chuva, essa chuva que vem da região amazônica. Como não está trazendo chuva, porque não tem chuva para trazer, está trazendo a fumaça. Virou um imenso cano de fumaça, essa fumaça é tóxica pra caramba. A cobertura da imprensa em relação a isso é uma piada, uma piada. Hoje eu consegui ver uma matéria que está lá publicada no G1, estava lá no pé do G1. Isso aqui deveria estar abrindo manchete de tudo que é site, devia estar abrindo o Jornal Nacional, não está acontecendo isso. De fato, essa fumaça é tóxica, a gente não sabe o nível, né, o quanto ela é tóxica, não há informação para a população, a gente tem que se preocupar com isso, não? Tem que usar máscara, por exemplo, ou não? Pessoas que já têm problemas respiratórios, o que se faz? Como proteger essas pessoas? A pessoa tem que sair de máscara? É melhor evitar sair de casa? Tem que deixar a casa fechada? O que faz? O que a gente faz? Não sabe, não tem informação sobre isso, de fato. Eu estou a semana toda tentando procurar informação, trouxe esse assunto na segunda-feira, trouxe ontem, estou trazendo hoje de novo aqui, mas assim, a gente não vê falar sobre isso. Não vê. É um escândalo que está acontecendo. A gente tem queimadas que acontecem porque está um momento muito seco, então, digamos assim, por raio ou por combustão de algum outro tipo, mas tem muita queimada criminosa acontecendo. Segunda-feira eu mostrei os mapas da Amazônia aqui, aliás, né? A Amazônia está em chamas e os únicos lugares que não estão queimando, a gente até delimitou com a nossa caneta aqui, né, na tela, as reservas indígenas que estão protegidas. E isso é uma notícia que está passando de modo colateral, tá? Acompanhemos, não tem mais muito o que fazer. Fumaça da Amazônia e do Pantanal já atinge 10 estados e gera alerta. O fenômeno ainda pode se espalhar para novas áreas do sul e do sudeste ou até mesmo retornar ao norte. Para chegar a Santa Catarina, a fumaça de incêndios da Amazônia e do Pantanal, espalhada sobre ao menos 10 estados do país, foi carregada por um sistema de ventos
que também leva a umidade, os chamados, assim chamados rios voadores. Mas na estação de seca agora, portanto, como reporta a Folha, esses rios não estão carregando água, mas estão carregando fumaça, né? Os mapas aqui, ó, isso aqui que eu tô falando para vocês, ó, gente, isso aqui não é neblina, né, como a gente costuma falar. Isso aqui, ó, essa parada aqui, ó, tudo que tá rolando aqui, claro que pode ter regiões que tá chovendo e tal, né, mas isso aqui, ó, isso aqui é fumaça, olha aqui o corredorzão de fumaça. Os tais rios voadores tem uma dinâmica que faz mais ou menos isso aqui, ó, quando a gente vê, né, os climatologistas falando, né, eles fazem isso aqui, ó. Então o que acontece? Acumula aqui umidade, claro, por causa da floresta, e a chuva que chega muitas vezes no Brasil, no sul e no sudeste, ela vem pelos tais rios voadores, ela faz isso aqui, ó. O que é que está acontecendo agora? Essa coluna de vento aqui está levando fumaça, né? Aqui embaixo já é frente fria, tá, galera? Isso aqui está subindo, ó. Essa frente fria que vai chegar no Brasil nos próximos dias. Então a parada é meio assustadora, não é? Vocês não acham assustador esse negócio? Tá uma coisa... Até mesmo meus amigos, assim, eu comentei assim, falando, puta, isso aqui tudo é fumaça, as pessoas não reagem, Gabriel. Reaja, Gabriel. Não é neblina, é fumaça. E aí você vai perguntar, tá, mas o que eu posso fazer, você, Gabriel? Não sei, mas eu pelo menos estou falando desse negócio aqui porque me dá um desespero, me parece aquela cena inicial do filme Interestelar, né? Que tem um grande problema climático na Terra. O cara vai lá pegar o milho que ele está plantando, não tem nada no milho. Me dá um desespero ver esse negócio. Eu tenho ansiedade climática, tenho mesmo. Eu fico preocupado, cada vez mais. Bom, vamos lá para os Estados Unidos. A candidatura da Kamala Harris é oficializada após votação simbólica em convenção. Vocês sabem, né? A gente já falou aqui, desde a segunda-feira está rolando a convenção dos democratas nos Estados Unidos para indicar a Kamala Harris como, então, a candidata para a campanha presidencial nos Estados Unidos. Estamos animados com Kamala Harris? Não estaremos animados com nenhum presidente dos Estados Unidos, jamais aqui neste programa, nunca, né? Estamos animados com a possibilidade, depois da troca do Biden pela Kamala, do Trump perder a eleição. Estamos muito animados com isso. Estamos assim, eu estou assim, eu não caibo em mim de tanta animação, né? Com a possibilidade agora real do Trump perder a eleição. Tudo que a gente precisa é isso. Porque eu estou pensando no Brasil de 2026. Eu estou pensando no Brasil da tentativa de golpe do 8 de janeiro, que se não fosse o Biden na presidência, fosse o Trump, a gente estava ferrado. Ferrado. Já sabido e notório o apoio que os Estados Unidos não deram à tentativa de golpe aqui. Ameaçando, inclusive, as Forças Armadas brasileiras de cortar relações de cooperação. Vocês sabem que os nossos mamateiros, né, estão sempre viajando para lá e para cá, né? Sabe como é que é essas viagens de oficial da Força Armada? Sabe como é que é, Gabriel? Não? Eu não sei. Leva a família, papagaio, cachorro, gato, galinha. 3 meses em Portugal, 4 meses em Portugal, um tempinho nos Estados Unidos. Ah, mamata. Mamata. Se do Bolsa Família as pessoas saem, da mamata das Forças Armadas as pessoas não saem. Tinha que fazer a mesma pesquisa com as filhas pensionistas, né? Aquela história clássica, né? A filha do militar que não casa para não perder a pensão. O clássico do Brasil. Muito antes fosse o problema do Brasil o Bolsa Família. O problema do Brasil é o Bolsa Milico, né? Eu não quero o Trump ganhando essa eleição. Porque se ele ganha, é pior pra gente. Ah, mas os democratas também estão apoiando a guerra em Gaza. Claro que estão. Ninguém está falando que quem está concorrendo lá é a Minnie, né? É o Mickey e a Minnie. Ninguém está falando isso. Absolutamente. Não adianta responder isso nos comentários, porque você está respondendo uma coisa que ninguém está falando. Agora, como eu falei ontem, os dois candidatos são Trump e Kamala Harris. A gente tem que lidar com isso. Vida real, né? Vida real é essa. E ela parece bem animada. Ontem teve o discurso do Obama, teve o discurso da Michelle Obama. Eles resgataram o slogan do Obama da primeira campanha, né, que era o Yes, we can, né, sim, nós podemos. O Obama até falou sobre isso, né, Yes, she can, né, então sim, ela pode. Resgataram isso. O Obama é um brilhante orador, muito melhor do que a imensa maioria dos políticos nos Estados Unidos.
inicialmente não era muito animado com a ideia da Kamala Harris ser apontada pelo Biden. O Biden meio que deu um passa pra lá no Obama ali, porque o Biden renunciou e meia hora depois já apontou ela, dizendo, não, vou apoiar ela. Os Obama queriam inicialmente, né, um debate mais amplo e com primárias livres, digamos assim, para que vários candidatos pudessem colocar os seus nomes e o partido escolhesse. O Biden, com o apoio dos Clinton, avaliaram que não havia tempo para isso, ia dispersar energia, e eu acho que eles acertaram e o Obama estava errado nessa, eu acho. Porque, e é só a gente ver, a Kamala, ela dominou o noticiário dos Estados Unidos. O Trump está correndo atrás do próprio rabo. A campanha do Trump está perdidaça. Vocês sabem o quanto eu costumo ser brutalmente honesto aqui, né? Se estivesse voando eu ia falar e muita gente não ia gostar. Mas não tá, gente? A campanha do Trump está perdida, porque não consegue pautar o debate público. O Trump está sempre correndo agora atrás das notícias da Kamala, tentando levantar polêmica, falar as bobagens que ele fala. Também, como está há muito tempo aí falando bobagem, boa parte do eleitorado está anestesiado em relação à bobagem. Não é mais novidade. O cara fala um absurdo, muitas pessoas entram por um ouvido e saem por outro, e pensa, mais uma idiotice de um idiota. Isso é um bom efeito, né? Que a imbecilidade do Trump causou. Espero que cause no Brasil também. Bolsonaro falando, Bolsonaro, tá bom. Como é que é? Senta lá, né? Senta lá, Cláudia. Né? Espero que chegue num momento assim, né? Tanto é que a gente tá vendo o Pablo Marçal, que é o idiota 2.0. Então o Marçal está tendo que pressionar ainda mais o rio de lama do debate público, porque as coisas que a gente ouvia uns anos atrás que nos escandalizavam, não nos escandalizam mais. O Trump vai ter que fazer isso de algum modo. Já está colocando em dúvida se a Kamala mesmo nasceu nos Estados Unidos ou não, como fizeram com o Obama. Lembram da época que o Obama era muçulmano? O Obama era muçulmano, aquela campanha toda da Fox News em cima do Obama, que o Obama ia instituir a lei da Sharia nos Estados Unidos, né? Que era um infiltrado, que tinha ligações com terroristas. Tudo isso foi dito na campanha do Obama, principalmente pela Fox News, lá com o senhor Roger Ailes, que é o fundador da Fox News, um antigo operador político, né? Todas as teorias da conspiração, todas elas. O Obama eventualmente vai ter que mergulhar nisso. Ele ainda não mergulhou nessa loucura Pablo Marçal 2.0, a ver se vai acontecer. Há um debate, inclusive, dentro dos republicanos para saber se é por aí ou não. Mas, conforme o tempo passa, o Trump não consegue pautar o debate público e a coisa vai ficando ruim, porque ele depende disso, né? Olha aqui, capa do New York Times hoje. Não tem Trump. Olha aqui, ó. Ele está só citado, né, pelo Obama. Mas olha aqui, ó. A capa é totalmente tomada pelo assunto Kamala Harris. Ela virou o assunto. Ele não é mais o assunto. Não estão mais todos tentando responder às coisas que ele fala. Ele está tentando achar brechas para conseguir imprensa. Como eu falei segunda e falei ontem, aliás. A estratégia deles depende de estar no holofote. Seja do jeito que for. Muitas vezes você pode achar que, mas isso que ele falou é absurdo e não traz voto, não é assim que a coisa funciona. Nada de Trump aqui, ó. Olha aqui, ó. Nada. Não tem uma foto dele. Olha aqui, ó. Não tem uma foto na capa do New York Times nesta manhã do Trump. Zero. Isso aqui durante a campanha, até o Biden pular fora, era inédito. O Trump estava toda hora aqui. Toda hora. Sumiu. Capa do Washington Post, também não, né? Olha aqui, ó. Destaque muito grande para Michelle Obama. A Michelle Obama tem uma aceitação muito grande na opinião pública nos Estados Unidos. Nada de Donald Trump, que está desesperado por atenção. Olha para mim de qualquer jeito, né? Vamos lá para a BBC News Brasil, também mais um pouco de notícia internacional sobre a Argentina. A Argentina está inviável. Matéria sobre os brasileiros que estão abandonando o país com a explosão do custo de vida.
Aí conta aqui, né, a história de várias pessoas que moravam na Argentina e moram até agora. Tem um caso que abre a matéria aqui, de um estudante brasileiro de 22 anos, o Lucas Araújo, que está na Argentina desde 2019. O aluguel dele, que custava R$300, já está em R$2.000 este ano. Isso aí é o fator Milei. Vamos deixar bem claro, tá? Fator Milei. Aí você pensa, o cara mora na Argentina, que era considerado um país barato pra gente, e a renda dele eventualmente é em real. Isso é muito a realidade de brasileiros que moram lá, né? A pessoa tem um teletrabalho, faz home office, enfim. Então ela ganha em real e gasta em pesos. É uma relação de moeda forte do real em relação ao peso, que é uma moeda fraca. Então imagina, o cara morar em Buenos Aires, pagar um aluguel de R$300 num apartamento, isso no Brasil, numa cidade grande, é surreal. Você não aluga um quarto em São Paulo, a depender do lugar que você precisa morar, com R$300. O aluguel foi para R$2.000, esse mesmo lugar que esse brasileiro mora. Agora você imagina para quem ganha em peso e gasta em peso. Né? A pessoa que ganha em real, que é uma moeda forte para o padrão real peso, já está pulando fora. Imagina para a população local, que ganha em peso e gasta em peso. Lucas disse que o custo de vida em Buenos Aires era menor que no Brasil, mas depois da pandemia os preços começaram a subir significativamente e isso piorou depois do novo presidente Javier Milei assumir o poder em dezembro deste ano. Subiu tudo, diz ele. Um arroz que a gente pagava R$2 foi para 10. Lucas diz que viu seu custo de vida mensal passar de R$3.000, hoje muito mais do que os 600 que ele gastava quando chegou na Argentina 5 anos atrás. A matéria está publicada na BBC News Brasil, para quem quiser conferir. Vamos falar sobre as emendas PIX. Ontem teve o acordo lá no STF, né? Flávio Dino decidiu que estava suspenso, jogou para votação para os ministros, todo mundo concordou, não teve nenhum voto de dissenso, não tem mais o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio era um ministro que votava contra tudo que todo mundo votava a favor. Era um padrão, né? Eu nunca vi isso. Era um algoritmo o Marco Aurélio. O Marco Aurélio podia ser substituído por um algoritmo na época. Como tá aí? A maioria é a favor? Então sou contra. A maioria é contra? Então sou a favor. Todos os votos do Marco Aurélio era isso. O Marco Aurélio era o 10º dentista. Quem é o 10º dentista? Recomendado em 9 a cada 10 dentistas. Ah, é verdade. 9 em cada 10 dentistas dizem que esta pasta é boa. Pô, mas 9 em cada 10, cara. Quem é o cara que diz que não é? Marco Aurélio. Era isso mesmo, né? Agora não tem mais esse padrão Marco Aurélio de ser contra. Se tem decisão, eu sou contra. Não interessa, não vou nem ler. Sou contra. Poderes chegam ao consenso de que emendas PIX devem ser mantidas, mas com critério de transparência, diz o STF após a reunião. O Supremo Tribunal Federal divulgou nesta terça-feira uma nota em que afirma que os poderes executivo, legislativo e judiciário chegaram ao consenso de que as emendas parlamentares serão mantidas, mas deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção. A nota foi divulgada depois da grande reunião que teve aí no STF, né, com Arthur Lira, Pacheco, o governo Lula e tal, porque o Dino bagunçou o negócio. Decisão do Dino espetacular, talvez a principal decisão que a gente teve esse ano, porque ela é estrutural, ela mexe com muita coisa. Essas emendas, é confuso, tem 1 milhão de emenda, tá, gente? Tem emenda de bancada, emenda parlamentar, emenda aí, lá. Essa emenda PIX era basicamente o seguinte, vamos resumir aqui. Os caras sequestraram uma parte do orçamento, que inicialmente não era deles. Então foi lá no Ministério da Educação, que tinha R$10 para gastar, e falaram, não, vem cá aqui, ó, R$3 desses 10 é meu, tá? Isso nunca aconteceu antes do governo Bolsonaro nessa intensidade. O Bolsonaro, para não cair, vendeu o governo para o centrão do Lira, e a gente não consegue dar marcha ré nessa história. Só piorou, na verdade. Só piora. Aí o Dino e o STF falaram, não, peraí, isso aí tá bagunça. Por quê? Porque o deputado pega esse dinheiro e manda para onde ele quiser. Não é que o cara pega e fala assim, não, a gente vai então para aqui, para esse ginásio de esportes. Não, ele manda para a conta da prefeitura. É dinheiro livre. Vocês imaginem
O Brasil que é cheio de controle, ultra burocratizado, porque é de fato para investimento público. É TCU, é CGU, é Tribunal de Contas do Estado, é isso, aquilo, e documento, e assina, e pá, e negativa disso, negativa daquilo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Para você conseguir investir dinheiro público no Brasil, gente, é um caos. Um caos de tanta coisa, de tanto, né? A paranoia anticorrupção, em muitos momentos, ela paralisa o poder público no Brasil. É um papo que eu já venho tendo aqui há um bom tempo, aliás. Né? Ah, então não tem que ter controle. Claro que tem que ter controle, só que a gente entrou numa paranoia anticorrupção no Brasil, por causa da Lava Jato, e aí a gente foi colocando barreira. Aí quando você ouve falar, ah, mas quando cai uma ponte, o poder público leva 10 meses para fazer. Sim, gente, porque a quantidade, a montanha de burocracia para fazer por causa da paranoia anticorrupção, ela é paralisante. E aí parece até projeto, né, Gabriel? Porque, olha, o poder público não funciona. Parece até projeto, né? Ai, mas como que os privados conseguiram levantar uma ponte em 3 meses? Bom, ninguém está lá averiguando a qualidade do concreto que estão colocando lá, se vai cair daqui a 2 anos ou não, se contratou a empresa do amigo sem licitação, se superfaturou. Alguém fala que alguém de superfaturamento de obra privada quando tem esse negócio? Não fala. Por quê? Porque não tem controle nenhum. Zero. Qual o controle que tem? Quando caiu ponte aqui no Rio Grande do Sul, na enchente, em alguns lugares as pessoas locais, né, empresários, não sei o quê, se juntaram e fizeram uma ponte. Tem algum controle sobre isso? Qualidade do concreto, durabilidade, seguro, previsão de manutenção. O privado levantou a ponte, mas depois que der problema lá, quem vai ter que fazer manutenção é o poder público. Ou não é? Não é o DENIT que vai ter que botar dinheiro lá? Alguém viu se contratou a empresa do amigo, se superfaturou o aço que vendeu, se pegou o dinheiro da população e botou muito mais no bolso do que deveria? Ninguém. Não tem controle nenhum. Alguém vai falar em corrupção privada nesse caso? Deveria, né? Deveria. O poder público tem um mega controle. Mega controle. Tem corrupção? É óbvio que tem corrupção. Tem corrupção no poder privado também, meus camaradas. Muita, aliás, quem corrompe o poder público é o privado. Não é? Agora, essas emendas PIX é rio aberto para a corrupção. O deputado faz um PIX para a prefeitura. De qualquer lugar do país, não precisa ser nem na base eleitoral. Então os caras pegam o mapa eleitoral e falam, onde é que a gente está mais fraco aqui, que precisa fazer voto aqui? Então manda dinheiro para cá. Quanto? Chuta aí. 10 milhões. Pum, para a prefeitura. Vai fazer o que com o dinheiro? Não sei. Não sei. Bota a máquina na rua aí. Fica andando de trator de um lado para o outro. Limpa uns canteirinhos aí. Né? Faz um ginásio. Pô, mas já tem 2 ginásios na cidade. Precisa de um posto de saúde. Bom, mas ninguém fez essa avaliação técnica. Por quê? Porque não tem. Não tem. Olha isso aqui, ó. Olha que loucura esse negócio. Matéria assinada pela Natália Portinari lá no UOL. Assessoras de Lira e Alcolumbre, portanto, um deputado e um senador, tá? Um deputado e um senador, controlam 10 bilhões em emendas. A manchete da Folha ontem era o seguinte: Lula mandou 1 bilhão e 200 milhões para aliados, né? Em emendas. Mandou dentro do sistema lá, né? Não é mandou como emenda PIX, tá? Um senador e um deputado controlam 10 vezes o que foi noticiado ontem, que o presidente da República, que foi eleito para isso, você pode não gostar do presidente, mas a campanha vencedora, o projeto de país vencedor é este que está aqui. É o governo que deve liderar o Brasil em relação ao projeto de país. Vai ter mais o quê? Escola elementar, escola média? Vai ter mais hospital? Vai ter mais o quê? Vamos investir em esporte, o próximo ciclo olímpico? Sim ou não? Vai ter mais? Vai ter aumento para professor? Vai ter? Não vai ter? Quem saiu da urna vencedor foi o projeto político do Lula. Assessores de Lira e Alcolumbre controlam 10 bi. Quanto foi o contingenciamento que foi pedido
2 meses atrás para ser feito, para atingir a tal da meta no final do ano, a meta fiscal. Para não ter superávit, para controlar as contas, para não sei o quê. Qual foi o tal do contingenciamento? 15 bi. 15 bi para tirar dinheiro de saúde, de educação, de esporte, de cultura, de tudo. Tem 10 bi na mão de assessor do Lira e do Alcolumbre, gente. Isso aqui parece uma parada viável, que vai para algum lugar desse jeito, que manda dinheiro para onde quiser, sem análise técnica nenhuma, sem saber se precisa, se não precisa, se não tem sobreposição de investimento, se na verdade não é essa prefeitura que precisa, é da cidade do lado. Compra uma ambulância, né? Mas, doutor, já tem 3 ambulâncias, a cidade aqui, ambulância não precisa mais. Tá, mas compra uma ambulância, é rápido a ambulância. A ambulância vai lá, compra e bota a ambulância a rodar na cidade e bota um adesivo do lado. É rápido, faz coisa rápida aí. É assim que a parada está funcionando. As emendas secretas do Congresso passam por assessores da Câmara dos Deputados e do senador Davi Alcolumbre, antes de chegar ao Executivo. Assessores dos 2 parlamentares controlam as emendas da comissão, cujo pagamento foi suspenso pelo tribunal por replicar o orçamento secreto. Até o momento da suspensão foram empenhados, neste ano, 10 dos 15 bilhões previstos para o orçamento. Isso tudo na mão. Aí o que você tem que fazer? Você tem que sentar na frente da assessora do Alcolumbre. Então, antigamente, como era uma parada assim, ó, você vai lá, precisa negociar com o Ministério da Saúde. Então, o deputado tinha suas emendas, já tinha suas emendas. Veja, ninguém está falando de tirar todas as emendas dos deputados e senadores, porque eles já tinham legalmente instituídas. Mas, se quisesse, por exemplo, levar uma UPA para a sua região, o deputado lá de Santa Catarina, ele tinha que sentar lá na frente do Ministério da Saúde e negociar. Olha só, como é que é, será que tem como? Estou trazendo aqui a demanda da população. Assim que se faz, gente, a negociação política. Temos um abaixo-assinado da população dessa cidade, porque não tem UPA nesse bairro aqui, precisa de uma UPA. Né? Eu tenho os casos aqui, as pessoas têm que sair, têm que fazer ambulancioterapia, têm que pegar a ambulância e ir para outra cidade. Tá? Fizemos um estudo regional aqui também com as prefeituras, identificando quantas pessoas moram lá, quantas UPAs tem. Então, a relação per capita entre habitantes e UPA é pior do que a média no Brasil. Então, Ministério, precisamos de uma UPA nesse lugar. Opa, temos uma conversa que faz sentido. Essas conversas cada vez mais desapareceram de Brasília, porque está tudo na mão desses caras. E eles vão tomar sempre a decisão de fazer a coisa mais fácil para eles, mais interessante eleitoralmente para eles. E a população que se lixe. Esse é o grande problema a ser enfrentado. Então, de novo, parabéns para o Flávio Dino, parabéns para o STF, todos os ministros que entenderam que isso é um problema. Colocou o Lira, o Pacheco, o Alcolumbre, todo mundo em pânico porque é ano eleitoral e essa galera está preocupada em comprar a eleição, tá? Acabei de descrever o mecanismo aqui. Todo mundo entendeu, né, o mecanismo. Então vocês imaginam o pânico que bateu quando o Dino falou, para tudo. Para tudo. Ficou uma decisão melhor do que estava antes. É o ideal ainda? Não é o ideal. Não é o ideal. É melhor do que antes? É melhor do que antes. Vai organizar, vai ter que ter destinação, vai ser prioritário para obras em andamento. Então, deu uma organizada na várzea. E agora vai ter um tempo para organizar de fato isso. O STF vai dar esse tempo para organizar. Deveria ser decidido pelo STF? Não. É bom que o STF esteja mediando isso? Não, é péssimo. É péssimo. Mas as situações criadas no Brasil cada vez mais são isso, né? A gente caminhou para isso. Parabéns para o Rafael Valim e o Valfrido Vardi, os 2 advogados que entraram com essa ação. Eles provocaram essa ação. É, de novo, uma das principais notícias do ano isso. Muito bem. Pablo Marçal indicava vítimas à quadrilha e sabia de fraude. Isso aqui é investigação, né? A investigação famosa que o Pablo Marçal negava
de que ele não tinha sido condenado por fazer parte de uma quadrilha que roubava bancos, né? Roubava bancos digitalmente, era um golpe, uma quadrilha de golpistas. A Folha de São Paulo foi investigar, publicou a investigação ontem, tá aqui. O processo em que o atual candidato Pablo Marçal foi condenado por furto, por participação de uma quadrilha de fraude bancária, desmonta a versão dele, segundo a qual só consertava computadores. O Marçal fala, eu entrei de gaiato nessa história porque eu só consertava computadores para os caras. Os caras, sim, eram golpistas, roubavam dinheiro de banco, mas eu só consertava computadores. Eu não tinha nada a ver com isso, entrei de gaiato nessa história. Marçal foi condenado e só não cumpriu pena porque teve prescrição retroativa. O tempo da pena era maior do que o tempo que o processo durou. Mas foi condenado. Marçal tenta se eleger prefeito e o tema é frequentemente levado por seus adversários. O coach foi preso em 2005 durante a Operação Pegasus, que foi noticiada à época como uma operação contra a maior quadrilha especializada em invadir contas bancárias pela internet, com mais de 100 mandados de prisão em vários estados. Marçal foi condenado a 4 anos e 5 meses em regime semiaberto pela Justiça Federal de Goiás, mas o caso prescreveu. A investigação da Polícia Federal afirma que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, Marçal operava um programa responsável por selecionar e-mails para os quais seriam enviados os spam. Por meio deles, a quadrilha fisgaria dados de contas bancárias. Então, o Marçal, que hoje vive de uma pirâmide financeira de picaretagem, que é muito focada também em e-mail marketing, fez a sua faculdade dentro da faculdade do crime. Isso é o que diz a investigação da Polícia Federal. Ele operava e-mails, um programa, para mandar e-mail para pessoas comuns, eu, você, se fazendo passar por outras pessoas, o clássico golpe, né? Aqui é a Anvisa, aqui é o Ministério da Saúde, você precisa preencher esse formulário, clique aqui. O nome dessa técnica é phishing, porque é realmente uma técnica de pescaria. Você manda 10 milhões de e-mails. Tem ali 1%, 1,5%, 2% das pessoas que vão clicar naquele link. Aquele link é um link para roubar os seus dados, tomar conta do seu computador, conseguir as suas senhas e roubar o dinheiro o seu dinheiro que está lá no banco. Então o Marçal fazia isso e foi condenado por isso. Portanto, um quadrilheiro. Temos aí várias pessoas de bem no Brasil querendo votar nesse cidadão. A seleção de e-mails se dava por meio de um programa que sabia quais endereços eletrônicos eram de fato utilizados pelos usuários. Marçal alegou em depoimento que um dos acusados lhe dizia que o trabalho que estava sendo realizado era de publicidade para um médico, ou seja, era um golpe de médico, né? Manda aqui, faça a sua avaliação gratuita, sei lá como é que era o e-mail. E aí o Marçal, coitadinho, como ele é burro, né, o Dr. Marçal, vamos falar assim, a sua melhor saída nesse caso aqui é alegar burrice. E vou explicar por quê. Eu tô falando aqui em defesa do senhor, tá, senhor Marçal? Se o senhor alega burrice, o senhor vai nos convencer de que ao trabalhar para essa quadrilha, enviando e-mails que eram falsos, que eram golpes, o senhor nunca clicou no link para saber para onde que o link levava. Né, Gabriel? Contrataram o Marçal para mandar e-mail marketing do médico, tinha um link para clicar, e o Marçal nunca clicou no link. Nunca teve a curiosidade de clicar no link. Então a melhor defesa do Marçal, Gabriel, é que ele é burro. Né? Dá para acreditar nessa história? Sabe? Mas é que demore. O cara ele tá contratado para uma coisa, pegou o código, ele vai fazer o que ele foi contratado. É aquilo nada lá, além. nada além. Nada além. O contrato incluía clicar no link? Não. Não. Então não clica assim no link. Né? Um trabalhador do Brasil. Pablo Marçal, né? Ai. Que beleza, hein, cara? Só melhora, né? Bom, para fechar aqui, 2 notícias ainda sobre a campanha desta figura nefasta, como eu estou chamando o idiota 2.0, né? Tivemos o Bolsonaro, agora temos isso aí. A Juliana Dalpiva, lá no iclnoticias.com.br, campanha de Ricardo Nunes em alerta com possível subida de Marçal nas pesquisas.
Nos próximos dias sairão as pesquisas produzidas pelo Instituto Atlas, Datafolha e Paraná Pesquisa. A preocupação é que o cenário aponte para um empate triplo entre Nunes, Boulos e Marçal. Nas pesquisas internas já surge a tendência nesse sentido. Qual o grande medo? Eu vou ser muito honesto aqui, tá bom? Olha aqui, ó. O grande medo da campanha do Nunes é ir para o segundo turno com o Marçal, não com o Boulos. Por quê? Por quê? Você que está assistindo a este programa, que vota em São Paulo e pensa em votar no Boulos. Foi lá no primeiro turno e votou no Boulos. Tá? Saiu o resultado. Segundo turno. Nunes e Marçal. Você vai votar em quem? Não é no Marçal, né? Então a campanha do Nunes sabe que pelo voto útil, por uma questão de contenção de danos, se o segundo turno for entre Nunes e Marçal, uma parte expressiva dos eleitores do Boulos vai votar no Nunes, para evitar a vitória do Marçal. Essa parte já seria suficiente para eleger o Nunes. Então, tem esse entendimento na campanha do Nunes. E o problema do Nunes, para a gente fechar esse assunto, é o seguinte, ó. O último Datafolha mostrou o quê? Que 37% das pessoas que votaram no Bolsonaro em 2022 estão declarando voto no Marçal. O problema é que o candidato do Bolsonaro em São Paulo é o Nunes. Então agora o Bolsonaro correu para gravar um vídeo para avisar as pessoas, olha, o meu candidato não é o idiota 2.0, é o Nunes. Só que mesmo assim, quase 4 em cada 10 pessoas que votaram no Bolsonaro em 22 declaram voto no Marçal. Ou seja, mesmo aqui o bolsonarismo fugiu um pouco do controle, o que mostra também, papo para outros programas, que não é bem bolsonarismo do que a gente está falando. É radicalismo de extrema direita. O Marçal empurrou mais ainda o radicalismo, a pessoa está ignorando o que o Bolsonaro está falando e vai votar no Marçal. O Bolsominion está ignorando o que o Bolsonaro falou? Pois é, acontece, né? Não é? Parece que a igreja está quebrando, né? Muito bem, galera. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta. Hoje eu estou no ICL Notícias segunda edição a partir das 6 horas da tarde, tá bom? Então a gente se vê por lá. Tá começando o ICL Notícias primeira edição agora. Um beijo para todo mundo e tchau. Outro dia o meu amigo José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, me falou uma frase que eu adorei. O futuro antigamente era muito melhor. E é verdade, cada vez menos a gente consegue imaginar um futuro mais promissor. E tem um culpado para isso, o neoliberalismo, o sistema que fracassou. No dia 27 de agosto, uma terça-feira às 8 horas da noite, Bresser Pereira, um dos maiores professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula sobre o neoliberalismo, explicando por que esse sistema é tão fracassado e o que imaginar como alternativa a esse sistema. Você não pode perder essa aula. Não perde a chance de aprender com o maior intelectual do Brasil, o maior entendedor sobre esse tema e um tema que divide tanto a sociedade. Dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente se vê.